O Exército Militar Federal de Pindamonhangaba comemorou essa semana o Dia da Engenharia. Para lembrar a data, os militares participaram de uma homenagem ao patrono da arma. O Dia da Engenharia é comemorado em todo o Exército Brasileiro em lembrança ao patrono Tenente Coronel João Carlos de Villagrán Cabrita. E em Pindamonhangaba, o evento ocorreu na 11ª Companhia de Engenharia de Combate Leve. O Dia da Engenharia é o dia que nós nos lembramos do nosso patrono, o Coronel João Carlos de Villagrán Cabrita, que faleceu, como foi dito, durante a formatura, durante a campanha da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai, a tomada da Ilha da Redenção, que era um acidente importante durante a progressão das tropas amigas aliadas em direção ao território inimigo. E esse dia nós lembramos como o dia da arma de engenharia no Exército Brasileiro como um todo. A engenharia dentro do Exército teve início ainda no Brasil colônia. Hoje, em tempos de paz, cumpre um importante papel na sociedade, levando desenvolvimento e progresso para várias regiões do Brasil. E a arma de engenharia, com certeza, é daquelas que muito contribui para todas as atividades do Exército. Em particular, ela se caracteriza aí pelo trabalho além daquele de combate, um trabalho voltado aí para o desenvolvimento nacional, uma vez que a nossa engenharia ela atua nas atividades subsidiárias, trabalhando em prol da sociedade, em prol de algumas necessidades e carências que a nossa sociedade tem. A Guarnição Militar Federal de Pindamonhangaba é composta por 3 unidades e elas são da arma de engenharia. E aqui em Pindamonhangaba nós temos o privilégio de termos 3 unidades de engenharia. Então o Exército Brasileiro ele aqui é 100% representado pela engenharia. Então isso aumenta o valor dessa comemoração e o vulto, né, da celebração do Dia da nossa arma. Para finalizar a cerimônia, houve o desfile militar, que foi aberto com a tropa de ex-integrantes do Exército. O patrulhamento marítimo apreendeu 1,5 toneladas de pescado ontem à noite em Ubatuba. De acordo com a Polícia Ambiental, a pesca no método de cerco estava sendo realizada em profundidade de 13 metros, o que infringe as regras desta modalidade. Dos 14 tripulantes da embarcação, apenas um apresentou documentação em dia. O barco foi escoltado até o Saco da Ribeira, em Ubatuba, e o pescado encaminhado para Caraguatatuba, onde foram realizados 14 autos de infração, totalizando mais de R$ 1.100.000. A embarcação foi apreendida e os pescadores vão responder por crime ambiental por pescar em local proibido. O aterro sanitário de Jacareí conseguiu a licença de operação da CETESB para a segunda fase, que inclui a permissão para receber lixo de outros municípios. A Prefeitura afirma que assim vai poder receber os resíduos de Salesópolis, cidade com a qual já existe convênio. O aterro de Jacareí tem um complexo de tratamento de resíduos que inclui setores de reciclagem, tratamento de chorume e beneficiamento de resíduos de construção civil e da saúde. Esses resíduos são utilizados na geração de energia na usina do município. Fique agora com a entrevista especial de hoje. Abrir um negócio é sempre algo que demanda muitos cuidados. A vigilância sanitária, por exemplo, na área alimentar é muito rigorosa, com os restaurantes principalmente. Mas agora a moda, o must é comer na rua, até por força das necessidades financeiras e da rapidez, da ligeireza na volta ao trabalho. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo aqui Mário Dias, já foi fiscal da Vigilância Sanitária, hoje presta consultoria, né, a quem quer abrir empreendimentos e tudo mais. Satisfação em tê-lo conosco e muito obrigado por colaborar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar trazendo um assunto de extrema relevância aí à saúde pública. Eu vejo, tem pessoas na família ligadas também à área de vigilância sanitária e vejo cuidados muito grandes
Hospitais, por exemplo, tem uma campanha permanente com o negócio de lavar a mão, tem que lavar com técnica, não é chegar e botar a mão debaixo da água, tem que, né? Isso. Aí, na hora do restaurante, a coisa, eu acho que na hora do pega para capar, isso não é, exatamente observado. Hoje as doenças transmitidas por alimento é uma preocupação a nível mundial, né? A Organização Mundial da Saúde, ela traz uma estatística de que 1/3 da população mundial, todos os anos, se adoecem em função de uma doença transmitida, veiculada por alimentos, né? O que são essas doenças transmitidas por alimento? São doenças causadas pela ingestão de alimentos ou de água contaminado por um micro-organismo patogênico, né? Então, é de extrema relevância, de extrema preocupação. A nível Brasil, nós temos agências regulamentadoras que trabalham tanto na fiscalização preventiva como na fiscalização regulatória dos estabelecimentos, através de dispositivos legais, né? Um dado estatístico muito interessante para a gente estar trazendo é a vigilância epidemiológica, através do seu estudo epidemiológico das DTAs, trouxeram aí um levantamento estatístico que 40% das DTAs diagnosticadas no Brasil acontecem dentro das residências, né? Os 60% mais ou menos restantes são aqueles que acontecem nos serviços de alimentação, que, como o senhor falou, são os restaurantes, os food trucks, padarias, né, etc. Bom, o cuidado com lavar a mão é um dos itens, né? Mas para abrir-se um negócio, tem que se observar também algumas coisas, né? Algumas medidas preventivas. O banheiro não deve ficar perto do local em que se faz alimento, Isso. em que pese toda a higiene, que possa ter constância, né? Isso, Mas... tanto a nível federal como a nível estadual, existem dispositivos legais que regulamentam as boas práticas em serviços de alimentação, né? Exatamente abordando e padronizando critérios como o uso de touquinha nas cozinhas, maneira correta de armazenamento de produtos perecíveis, a maneira correta de higienização do ambiente, higienização dos alimentos, né? Também traz algumas questões de procedimentos operacionais padronizados, que é para diminuir o risco de contaminação dentro de uma cozinha, dentro de uma indústria, seja em qual esfera a gente esteja nos referindo. Alguns estudos científicos mostram que o maior vilão na contaminação de alimentos é o manipulador, através da falta de boas práticas, através da falta de higiene pessoal, através da falta de higiene ambiental, higiene operacional. Então, esses dispositivos legais regulamentam essas posturas que o manipulador de alimento deve ter enquanto está manipulando o alimento, para que esse alimento não ofereça risco à saúde do consumidor. Aquele pano de prato que fica na pia do dono do botequim, né? Que ele vai lá, mete a mão no pano de prato, depois pega o dinheiro, faz o troco, volta na mão no pano de prato. Isso. É uma loucura isso. O pano de prato é muito usual, né? Mas a gente precisa enfatizar que para estabelecimentos comerciais e serviços de alimentação, o uso do pano de prato é proibido, tá? Nós devemos substituir esse pano de prato para aqueles panos descartáveis. Hoje, papel toalha. Papel toalha, hoje você tem alguns outros tipos de pano, acredito... Tipo Perfex. Perfex, que eu não sei se é marca ou se é tipo, mas tipo Perfex, que é que é um produto que oferece uma higienização melhor para o ambiente, e no final do dia, ou no final da operação, dependendo de qual operação de alimentos está se trabalhando, você descarta ele exatamente para evitar o crescimento microbiológico naquele paninho que normalmente lá na nossa casa fica pendurado ali na porta do forno ou em algum outro local ali da cozinha, né? Agora, lavar e manipular o alimento, também tem que observar algumas coisas. Outro dia eu ouvi uma conversa, não sei se é verdade, vou até aproveitar para a gente confirmar aqui, que não se deve lavar o frango ou a galinha, lá o que seja, na pia, porque solta salmonela lá dentro. Isso, a gente
os alimentos, eles têm uma flora microbiana normal, vamos dizer assim, né? E quando você lava um produto perecível, esse micro-organismo ele pode se espalhar ali pela cozinha. Foi até um estudo recente de uma universidade nos Estados Unidos, se eu não me engano, né? Ele pode espalhar esse micro-organismo, que nele é considerado um micro-organismo da flora normal, né? Mas quando espalhado no ambiente, ele encontra ali alguns fatores que propiciam o crescimento microbiológico. E aí sim, aquele micro-organismo passa a oferecer um risco bastante grande para o manipulador de alimento, né? Então a reportagem ela fala exatamente nesse aspecto de não lavar os produtos de origem animal, seja frango, seja linguiça, seja carne suína, bovina, até porque no Brasil nós temos um serviço de inspeção federal, que é uma instituição que já tem mais de 100 anos de existência, que é uma instituição reconhecida internacionalmente e que preza por todos os procedimentos de higiene e qualidade, né? Existem algumas ferramentas que garantem a qualidade do produto no fim da sua cadeia produtiva. E o Serviço de Inspeção Federal é um dos órgãos na área de produtos de origem animal que trabalha por toda essa questão de inocuidade dos alimentos que são produzidos. E são autoridades atentas, né? Veja aí essa operação recente que detectou lá a presença de salmonela nos produtos de exportação aí de proteína animal, que deu uma confusão danada e o mundo começou a ter repulsa a alguns produtos brasileiros. Mas eu queria falar também sobre essa história do food truck, porque tanto rigor em relação a bares e restaurantes e estão deixando o povo comer na rua, com poeira de automóvel, com tudo, mas vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Você gosta de comer em food truck? Dizem que vitamina S de sujeira deixa até um gostinho melhor. Que loucura! Mas a gente já volta para falar sobre isso, hein? Não saia daí. Veja a seguir, Caçapava oferece mais de 5.000 vagas em oficinas culturais e esportivas.